Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre já a preparação do Clube do Remo para o duelo do próximo sábado contra a equipe do Vila Nova lá em Goiânia. Jogo esse que pode ser muito importante para o Leão Azul seguir na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive, sobre acesso, tem uma questão aí de premiação que a gente precisa conversar também, né? Porque alguns torcedores ficam conversando. Será que é certo ou errado essa questão de premiação? Nós vamos conversar com vocês sobre isso e também falar a respeito dos números importantes que o atacante Pedro Rocha vem alcançando na atual temporada, além de falar também sobre o andamento da rodada que vai ainda terminar, que pode aí mudar ou não a situação do Leão na tábua de classificação. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar, porque assim o YouTube vai recomendar o nosso trabalho para mais azulinos, com a pontuação ficando no topo da plataforma. E claro, verifique também a tua inscrição aqui do canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Este vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Bet da Sorte, a patrocinadora master do Chaves Remista, onde por lá você pode montar os teus palpites com futebol nacional e internacional. Inclusive, mata-mata rolando aí da Série D, tem o quadrangular de acesso da Série C pegando fogo e, claro, jogos também da Série B do Brasileirão e do futebol internacional, inclusive com a famosa data FIFA. É só pegar a câmera do celular, apontar para o QR Code na tela, acessar também o link da descrição, se cadastrar, que você concorre aqui no Chaves Remista também a uma camisa oficial do Clube do Remo oferecida pela Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. Bom, galera, já quero conversar com vocês a respeito desta 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que ainda vai terminar, né? E alguns jogos que irão acontecer para que a gente possa estar secando também, né, gente? O Remo venceu na última sexta-feira a equipe do Amazonas fora de casa por 3-1, chegou na 5ª posição com 38 pontos e inclusive, né, ontem viu o Atlético Paranaense também encostar. Olha como foi importante o Remo vencer o Amazonas, né? Porque o Atlético Paranaense venceu, ficou ali, se não me engano, com 36 pontos na classificação e agora é o 6º colocado, né? Ultrapassou o Novo Horizontino, que tem um jogo a menos, é verdade. O Remo vai secar o Novo Horizontino aí contra o Atlético Goianiense, para que a equipe do interior de São Paulo não ultrapasse a equipe remista. E o Remo também vai secar o Criciúma na rodada, né, gente? Porque hoje tem aí Criciúma e Chapecoense lá no Heriberto Wilson, jogão pra galera acompanhar aí. E é muito importante que o Criciúma não vence esse jogo, né? Que seja empate ou até mesmo uma vitória da Chapecoense. Mas o melhor resultado seria o empate, porque no máximo o Criciúma somaria 1 ponto e a própria Chapecoense, que é a 3ª colocada, também somaria apenas 1 ponto. Deixaria o Remo ali ainda próximo da Chapecoense. Então hoje o empate seria o ideal, né? Para este confronto entre a equipe do Criciúma contra também a Chapecoense. O Remo também vai secar, claro, a equipe do Vila Nova, do CRB, né, do Cuiabá, mas como o Remo fez a parte dele na rodada, digamos que não precisa a gente secar tanto, né? Mas o mais importante foi o Remo ter vencido nessa rodada a equipe do Amazonas fora de casa. O Remo que já iniciou a sua preparação, né, para o duelo contra a equipe do Vila Nova, e o Remo que pode ter o retorno, por exemplo, do Vitor Cantillo para esse jogo, né? Quem sabe sendo uma opção para começar a partida. O Pavani, quem sabe também voltando ao time, né, titular. O Remo que começou o meio de campo na última sexta-feira com o Caio Vinícius, o Jaderson e também o Diego Hernandes. Muita gente não gostou da atuação do Diego Hernandes naquele jogo, né, jogando como meia. Ele que depois saiu para a entrada do Regis. O português Antônio Oliveira tem feito essa alteração, né, trocando o Diego Hernandes pelo Regis. E alguns torcedores queriam até que os dois atuassem juntos, né, o Diego Hernandes caindo pela ponta ali direita e o Regis, quem sabe, mais centralizado. O Regis também não foi bem, né, contra o Amazonas. Muita gente criticando a atuação do camisa 22 do Clube do Remo, especialmente na questão da marcação. Torcedor que quer um Remo mais aguerrido na marcação,
né, não deixando brecha para o adversário, tem sido uma das críticas do torcedor em relação aí à equipe comandada pelo português Antônio Oliveira. O ataque do Remo foi muito bem, né? Nico Ferreira dando 2 assistências, o Pedro Rocha marcando 2 gols, o Marrone também entrando bem, o próprio João Pedro, né, o português ali que estreou, entrou bem, o Eduardo Melo também acabou devendo, né, a atuação neste confronto, como a gente já conversou. Inclusive, galera, eu queria conversar sobre o Pedro Rocha, tá? Porque o Pedro Rocha ele chegou aí na marca dos 12 gols na Série B. E na atual temporada, o Pedro Rocha já soma 16 gols, pessoal. Só para vocês terem uma noção da importância do Pedro Rocha para o clube do Remo esse ano, o Adailton, que é o vice-artilheiro, tem 10 gols a menos, 6. E o Adailton nem joga mais pelo Remo, né? Já foi vendido lá para o futebol japonês. Então, só para vocês terem uma noção, né? 10 gols a menos tem o Adailton em relação ao Pedro Rocha. Se eu não me engano, o terceiro colocado na artilharia ali é o Felipe Viseu, que também foi embora. O Ítalo também já foi embora, ambos com 3 gols. O resto tem 2, 1 gol aí na temporada. Então, olha a importância, né, do Pedro Rocha para o clube do Remo. 16 gols na temporada, gente. E o Pedro Rocha ele pode ultrapassar essa marca dos 20 gols, né? Que acredito que desde os tempos de Fábio Oliveira que o Remo não ultrapassa. Inclusive é o levantamento que a equipe dos Chaves vai fazer para o próximo blog, né, para a próxima matéria do blog. E a gente vai fazer essa pesquisa para saber se realmente o último foi o Fábio Oliveira, né, em que o Remo alcançou os 20 gols. Um jogador do Remo alcançou os 20 gols em uma única temporada. O Remo não tem dado sorte, né, para centroavante nos últimos anos. E o Pedro Rocha, que não é um centroavante, mas que vem aproveitando as oportunidades e tem feito aí a artilharia da Série B. É verdade, tem perdido gols, tem perdido, né? Também foi criticado por isso. Mas os números do Pedro Rocha, inegavelmente, são muito bons. Não à toa que equipes de Série A procuraram ele esse ano, né? Já teve sondagem aí com o nome dele no Sport, no Vasco da Gama e recentemente no São Paulo. E como é importante no caso, né, ter o contrato dele amarrado ao clube do Remo, inclusive com multa rescisória. Isso é importante também para que o Pedro Rocha permanecesse em 2025 no Baenão e tomara que ele continue ajudando o clube do Remo com gols e quem sabe levando o Leão ao acesso. Bom, agora eu queria conversar com vocês sobre essa questão de premiação, né? O Nelson Torres, jornalista, né? Ele postou lá no seu Twitter de que o clube do Remo está pagando premiação para quem marca gol, para quem dá assistência, até mesmo para defesas, né? No caso do Marcelo Rangel aí, que é o nosso goleiro. Que é a famosa premiação por metas também alcançadas, né? E eu estava até conversando com alguns amigos inscritos ontem no futebol do Chaves Remista, e isso acaba sendo comum, né? Em equipes que querem o objetivo de ser campeão, o objetivo também de chegar no acesso. Eu já conversei com vocês, né? Que o Remo chegando numa Série A, o Remo vai ter muito dinheiro no que vem, em termos de premiação e também de cota de participação na Série A. É impressionante como a Série A ela paga muito mais do que a Série B. Então, ter essa visão, né, também de incentivar o elenco com premiação, eu não vejo nada de errado nisso, tá, gente? Nada de errado, desde que esteja dentro do planejamento, desde que você não vá, por exemplo, adiantar a cota de 2026 para pagar em 2025, né? A gente sabe que isso tem clubes que fazem isso, inclusive nosso rival fez isso ano passado e está pagando esse ano. E aliás, o rival está pagando premiação para vencer e tentar sair da zona de rebaixamento. Nem conseguiram vencer o vice-lanterna, estão afundados na última posição. Mas, dentro do planejamento, como eu disse, se nada vai atrapalhar a parte financeira do clube, tanto em 25 como em 26, eu não vejo problema nenhum. Acho até que os jogadores se incentivam mais, né? Não deveria, mas se incentivam mais, obviamente, com a questão financeira estando em dia. Beleza, pessoal? É isso, pessoal. O Clube do Remo vai entrar em campo, né, no próximo sábado, como eu disse para vocês, às 18h30, lá no estádio do Oba. É um confronto direto contra o Vila Nova e é muito importante vencer para seguir nesta toada, seguindo aí com a famosa, né, engrenada, com resultados positivos, com essa sequência de vitória que vai ser muito importante para o Remo alcançar sim o objetivo de chegar à Série A do Brasileirão. Beleza? Queria até que vocês deixassem a opinião de vocês aí, até mesmo em questão sobre a premiação. Galera, mais uma vez eu peço que você deixe o like aqui no vídeo, é muito importante, que você verifique a sua inscrição aqui no canal, hype o conteúdo e, claro,
se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!